Opa aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites, prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 26 de 12 de 2022. Hoje um calendário um pouco mais recheado, mas ainda assim, jogos perto do Natal são bem selecionados e com isso, muito equilíbrio nas partidas. A gente até consegue, né, tirar proveito de algumas delas e a gente vai passar para vocês as melhores opções que a gente encontrou para esse dia 26. Se você não conhece o Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA. A gente sempre dá pitacos em cima de algumas partidas, separamos algumas exclusivas ali para o nosso grupo VIP, mas nós trazemos as melhores seleções aqui para vocês também. Desde já, quero convidar vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like se ainda não deixou, 200 likes pro vídeo de hoje. Se vocês concordam ou discordam da gente, a gente também deixa aí os comentários para vocês darem a opinião de vocês, palavras de apoio ou então discordâncias, desde que elas tenham muito respeito e também informações do porquê que vocês discordam da gente, pra gente debater e ajudar quem estiver chegando aí nos canais e para que a aba de comentários aí se torne uma área ali, né, mais complementar para as análises diárias, para que as pessoas tenham segundas, terceiras opiniões, além daquelas que elas buscam aqui com a gente. O nosso grupo VIP aqui do lado, somente até o final desse mês, esse valor aí de R$30, valor promocional para você conhecer o nosso projeto nesse primeiro mês, ou então para vocês ficarem com a gente até o final da temporada por apenas R$150, pago somente uma vez, e vocês vão ficar com a gente até a NBA Finals. Muito conteúdo exclusivo no VIP, além também, né, de um material especial que a gente prepara para vocês, com os pontos fortes, fracos de cada equipe, e também, né, onde explorar cada uma delas, onde você pode apostar contra e a favor, é muito importante, principalmente para quem está começando. Mas chega de enrolação, bora aqui para as nossas análises de hoje, começando com Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets, um dos jogos mais legais hoje para a gente acompanhar. Cleveland jogando dentro de casa, as duas melhores equipes, né, desse mês de dezembro, então a gente tem tudo para ser um jogo bem interessante, acima de tudo equilibrado. Eu não ficaria surpreso, né, se o Nets vencesse, nem se os Cavs vencesse, por isso eu acredito sim que vai ser um jogo apertado, então eu decidi fazer a minha análise em cima de um handicap positivo a favor do Brooklyn Nets, mais 6.5 é o palpite que a gente vai fazer hoje nessa partida, só que além, né, de eu ter tido essa impressão de que teria um potencial lucro aqui, eu decidi tirar limpo com algumas estatísticas e informações para poder validar a minha aposta antes de passar aqui para vocês. Bom, Cleveland é ótimo jogando dentro de casa e mostrou todo esse potencial em dezembro, mas os Nets mostraram isso e mais um pouco. São os melhores times do mês com mais vitórias e altas colocações em diversas categorias das mais importantes, mas o Brooklyn Nets é superior em grande maioria delas. Nets foi a segunda melhor eficiência em bolas de 3 da NBA nesse período, enquanto que o Cleveland Cavaliers foi apenas o 26º, ou seja, o quinto pior. Ambos os times são bons defensivamente e, óbvio, o Cleveland Cavaliers é superior nesse setor, mas o lado ofensivo é favorável para os Nets e a distância é muito maior do que defensivamente entre as equipes. Brooklyn é o melhor ataque do mês em eficiência por 100 posses de bola e Cleveland apenas o 24º. Brooklyn tem também os melhores jogadores ofensivos e ambos vivem um bom momento. Donovan Mitchell, o principal jogador e pontuador do lado do Cleveland Cavaliers, vem de uma noite dentro de casa de 12 pontos e uma eficiência terrível nas bolas de 3, o que pode significar algo interessante pra gente, já que o principal jogador adversário pode ter problemas na sua confiança para hoje. Nets vem de 4 vitórias seguidas fora de casa e venceram 5 dos últimos 6 encontros contra o Cleveland Cavaliers. Ben Simmons pode ser um defensor importante hoje. Com ele, os Nets venceram 12 dos últimos 13 jogos. Agora eu vou passar algumas informações extras aqui para vocês, que dizem respeito não só a esse handicap positivo que é interessante do lado dos Nets, mas que também diz respeito a, quem sabe, uma pontuação total para essa partida. Já adianto, o handicap positivo do Brooklyn é o meu preferido para esse jogo, mas caso vocês queiram trabalhar com pontuação nessa noite, esse abaixo de 227.5 pontos tem potencial por conta dessas informações que eu também coletei a respeito dessa partida. Nets foi o quarto time que menos arremessou de 3 no mês de dezembro, e apesar da boa eficiência, é muito pouco para eles encarar um Cavs, que é a segunda melhor defesa da liga e segunda que menos sofre pontos no paint. Todas essas informações que eu estou passando é muito mais justificando esse under do que necessariamente um resultado positivo do lado dos Nets, ok? Cleveland foi o segundo time com menos pontos por jogo na liga em dezembro, mas também são o time que menos sofreu pontos por jogo, o que é muito interessante para a gente trabalhar com abaixo de. Nets também tem uma ótima defesa, eles estão em 11º lugar de melhores defesas ali, né, do mês de dezembro. Apenas 0,2 pontos de média para entrar no top 10, o que mostra que eles também são excelentes. Nos últimos 3 jogos, o Brooklyn é o quarto time que menos sofreu pontos de 3, o que pode ser ótimo, já que o Cleveland Cavaliers é uma das 5 piores eficiências em bolas triplas de dezembro. Ambos os times estão entre os 8 que menos sofrem pontos no paint em toda a NBA, sendo o Cleveland o segundo que menos sofre pontos no paint, na zona pintada da quadra.
Esse é um setor onde é mais fácil de se pontuar. Isso mostra como esses times dificultam a vida de seus adversários, já que eles conseguem permitir poucos pontos na área onde é mais comum fazerem pontos, onde é mais fácil de se pontuar. Então, tendo tudo isso em vista, além de outras informações que a gente já vai passar, a gente tem aqui duas ótimas defesas, dois times lentos, dois times que ou exploram um pouco as bolas de 3, ou então tem um adversário que defende bem as bolas de 3. Nosso único ponto aqui é o potencial ofensivo que o Brooklyn Nets tem com Kevin Durant e Kyrie Irving mais bom. Se eles tivessem um ataque ruim, aí seria o cenário perfeito para o under, e provavelmente essas linhas não estariam em 227,5 pontos, então alguma coisa contra a nossa tip tem que existir. Mas ainda assim, a gente acha que todos os outros fatores compensam esse ataque forte do Brooklyn Nets e justifica a gente trabalhar em um acima de. Cleveland é o time mais lento de toda a NBA e Brooklyn é o 8º time mais lento, além do líder da NBA em tocos por jogo. 9 dos últimos 10 jogos dos Cavs ficaram abaixo dessas linhas, então a gente só tem números favoráveis para um abaixo de. Beleza? Claro, o Brooklyn Nets fez muitos jogos acima de recentemente, mas em nenhum deles eles enfrentaram um time tão lento e tão bom defensivamente como os Cavs. Fechado? Então nesse jogo entre Cleveland e Brooklyn, nosso palpite é handicap de mais 6,5 para o Brooklyn Nets, ou seja, eles podem vencer a partida ou perder por até 6 pontos de diferença, que a gente consegue o green, e também um abaixo de 227,5 pontos totais. O jogo entre Miami Heat e Minnesota Timberwolves é um jogo aqui que a gente pode tirar vários palpites para vocês, trazer muita coisa interessante em resultado, em pontuação, em jogadores, mas infelizmente é mais uma vez aquela palhaçada do Miami Heat, vários jogadores como dúvida, porém a gente tem algumas informações que são, digamos que confirmadas e são importantes. Bam Adebayo tá de fora, Gabe Vincent, o Martin e o Jimmy Butler são dúvidas. Então até que esses jogadores se confirmem, as linhas de outros jogadores do Miami, que eu acho que seria interessante a gente trabalhar, ainda não foram divulgadas. E esse é um jogo que tem tudo para ter muitas bolas de 3. Aqui, né, o número de bolas de 3 sofridas por partida na NBA, o Minnesota e o Miami Heat são duas das equipes que mais sofrem bolas triplas. E, ao mesmo tempo, o Miami Heat é uma boa defesa. Então, não necessariamente isso significa que a gente trabalhar em um acima D seja interessante. E sim, trabalhar em um acima D de bolas de 3. Então, nosso palpite hoje para Miami Heat e Minnesota Timberwolves é acima de 2,5 bolas de 3 do Anthony Edwards, jogador ali do Minnesota Timberwolves, o principal jogador ofensivo dessa equipe, ou seja, ele pode arremessar em alto volume, mesmo que ele erre, ele vai continuar insistindo, e para que ele faça mais de 2 bolas triplas, a gente tem um potencial interessante, ele é um dos bons arremessadores de 3 desse elenco, mas já adianto para vocês. Ele não é o meu favorito para trabalhar. Eu gostaria muito de trabalhar com o Tyler Herro, porque o Miami Heat joga dentro de casa. O Tyler Herro é um jogador que eu considero ele um pouco melhor nas bolas de 3 e mais do que isso, ele vive um ótimo momento nas bolas triplas. E o Miami Heat, que é o 4º time ali, né, que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, não é pior do que o próprio Minnesota, que é o time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA. Mas como as linhas dele ainda não abriu, e eu acho que o Anthony Edwards também é interessante, vamos trabalhar com o Ant-Man até que o Tyler Herro tenha as linhas dele ali divulgadas, porque eu acho que também tem muito potencial, beleza? Mas por que a gente acredita que o Anthony Edwards pode ultrapassar essas linhas de 3 pontos? Bom, a gente também trouxe algumas estatísticas e informações importantes para isso. Repito, a gente está falando de dois times que tinham uma expectativa positiva do lado defensivo no início da temporada, mas tudo está abaixo do esperado. Ambos são top 5 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA. Nos últimos 3 jogos, o número de bolas de 3 feitas por jogo contra esses times aumentou e eles vêm sofrendo em média 3 bolas de 3 a mais do que vinham sofrendo na temporada em geral. Como eu disse, Miami é um dos 5 times que mais sofrem esse tipo de arremesso e nos últimos 3 jogos eles foram o 4º time com pior aproveitamento em defesas desse tipo de arremesso. Mas esses problemas no setor defensivo do perímetro deles não é de hoje. O fato deles defenderem bem o centro e o aro faz com que todos os adversários sejam incentivados a arremessar de 3 em alto volume contra eles. Não só para tentar acertar o alvo, mas também para incentivar que a defesa deles saia um pouco ali, né, da proteção de garrafão e com isso abram mais espaços. Até por isso, se a gente for olhar o desempenho recente e de anos anteriores aqui do Anthony Edwards contra esse time, ele superou essas linhas em 3 dos 3 jogos que fizeram, fazendo 6, 3 e 4 bolas de 3, atingindo uma média de 4,3 bolas triplas por jogo, bem acima daquilo que a gente busca hoje, fazendo pelo menos 2 partidas ali com 12 tentativas. Isso é muito importante, né? Jogadores que tentam bastante é importante, muito mais do que em relação à sua eficiência, até porque não dá pra gente confiar na eficiência do jogador, ele pode ter um dia ruim. Mas às vezes, de tanto que ele insiste contra um adversário que permite tanto esse tipo de arremesso,
ele consegue fazer o over ali na base da insistência, então é bom a gente trabalhar com jogadores que tentam bastante. Ele também superou essa linha em 3 dos últimos 4 jogos que fez na temporada, mesmo enfrentando o Dallas Mavericks 2 vezes e o Boston em uma dessas 4 partidas. Ou seja, ele enfrentou 3 vezes o terceiro time que menos sofre bolas de 3 por jogo na NBA, no caso o Dallas Mavericks, e conseguiu, né, superar essas linhas em pelo menos um desses jogos, e enfrentou o Boston Celtics, que é o 7º time que menos sofre bolas de 3. Imagina o que ele não pode fazer hoje contra o Miami Heat, que é o 4º time que mais sofre bolas de 3 por jogo. Então, Anthony Edwards é o nosso palpite para hoje, acima de 2.5 bolas de 3 desse atleta, beleza? O jogo entre Chicago Bulls e Houston Rockets é um jogo também de duas equipes que sofrem muitas bolas de 3 por partida. A gente tá falando do segundo e terceiro time, mas as linhas de muitos dos jogadores dessas equipes ou não abriu, ou são jogadores ali que eu não consigo botar fé. Porter Jr., Jalen Green, Zach LaVine, são jogadores que eu não consigo botar tanta fé assim de que eles vão fazer esse over em bola de 3. Eu gostaria ali, né, de algum outro jogador à disposição, como por exemplo o Eric Gordon, que ainda é dúvida, então talvez ele seja o jogador que eu vou trabalhar no over em bolas de 3 para essa partida. Geralmente as linhas dele estão em 1.5, principalmente porque ele é reserva, mas ainda assim ele é um jogador com uma eficiência tremenda, melhor dessa equipe. Ele arremessa mais do que o Jabari Smith, justamente porque ele só tá lá para isso. O Jabari Smith é um jogador um pouco mais defensivo, um pouco mais completo com outras funções, então olho no Eric Gordon. O jogo entre New Orleans Pelicans, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Utah Jazz, a gente vai passar tips exclusivas lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, além, é claro, de que em breve a gente vai ensinar vocês a mexer em todas essas ferramentas de tips de jogador que a gente pode indicar aqui para vocês, além de todos os outros sites gratuitos que a gente mexe, né, para poder fazer as nossas análises. A gente vai fazer um dossiê com todos esses sites e semanalmente, a partir do mês de janeiro, a gente vai ensinar a galera com vídeos exclusivos lá no nosso grupo VIP a mexer nesses sites, beleza? Então participem, chamem no WhatsApp, o menor preço do mercado está ainda mais barato e vocês vão ajudar o nosso projeto a continuar acontecendo. Se vocês não querem entrar no grupo VIP ou não podem, ajude a gente com like ou se inscreve no canal, porque já vai fazer uma baita diferença, beleza? Vamos finalizar aqui o nosso vídeo com Portland Trail Blazers e Charlotte Hornets. Aqui a gente tem um jogo em que o Portland Trail Blazers é claramente favorito contra o Charlotte, independente da escalação, desde que o Damian Lillard esteja em quadra. O Charlotte Hornets é um dos piores times da NBA em praticamente tudo, então mesmo que eles venham a vencer, a surpreender, a gente não tem como se arrepender de ter entrado a favor do time rival a eles, principalmente com eles jogando fora de casa. Então nosso palpite para o jogo entre Portland Trail Blazers e Charlotte Hornets vai ser vitória simples do Portland Trail Blazers, mas eu acho que isso aqui é jogável em até menos 2.5 dos Blazers. Então, menos 2.5 Portland Trail Blazers é o nosso palpite para hoje limite. Então, por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Portland Trail Blazers, além de jogar dentro de casa, é superior aos seus adversários em vários quesitos. O Hornets vem de vitória sobre os Los Angeles Lakers, mas eles só venceram 2 jogos consecutivos na temporada apenas uma vez. Nos últimos 16 jogos fora de casa, os Hornets venceu apenas 3. Os Blazers foi o segundo melhor ataque do mês, enquanto que os Hornets foram o 22º, ou seja, top 10 dentre os piores. Blazers foi a 17ª defesa, nada tão impressionante, mas os Hornets foram a 30ª, ou seja, a pior. Hornets foi o 23º pior rebote em aproveitamentos também, e o Portland Trail Blazers ficou por apenas 0,1% de aproveitamento para entrar no top 10 entre os melhores, então eles são o 11º. Hoje, os Hornets são top 10 times que mais sofrem pontos no paint, top 3 defesas mais vazadas em pontos por jogo, top 10 times que mais sofrem bolas de 3 e top 10 que mais cedem rebotes. Eles também são top 10 que mais cedem assistências e são também o pior ataque em eficiência de todo a NBA. Isso já deveria bastar para a gente ficar a favor do Portland Trail Blazers, mas eu sempre digo para vocês, depender só da ruindade do adversário nem sempre é bom, mas os Blazers também têm muitas qualidades, como eu passei aqui para vocês. Eles têm o melhor jogador em quadra, com Damian Lillard, um time coletivamente forte, com ótimas peças, uma das 3 melhores eficiências em bola de 3 da competição, e até por isso acredito que eles podem ferir os Hornets de vários setores. Do perímetro, com o Anthony Simons e o Damian Lillard, já que o Charlotte Hornets é um dos times que mais sofrem bolas de 3, e também no centro, com Nurkic, com Jeremy Grant e às vezes ali até com Josh Hart pegando de surpresa os adversários, fazendo infiltrações e pegando rebotes ofensivos.
Em resumo, o Portland Trail Blazers é um ótimo time para vencer hoje. Isso porque eles têm muitos jogadores favoráveis para a gente trabalhar com acima de, seja em rebotes, por exemplo, do Nurkic, do Josh Hart, pontuação ali do Damian Lillard, do Anthony Simons, assistências. São tantos fatores que no fim das contas eu decidi juntar tudo em um só e acreditar que os Blazers vão vencer essa partida, pelo menos é obrigação deles vencerem. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Confiram também, né, o nosso grupo VIP. Chamem lá no WhatsApp, o menor preço do mercado tá ainda mais barato. A gente cobra metade do preço dos outros canais aqui no YouTube. E nesse mês estamos cobrando ainda menos, R$30, um valor simbólico, porque vocês vão recuperar essa grana rapidamente e vão adquirir muito conhecimento. Desde já quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Muito obrigado e falou!